Vou começar. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer enormemente a presença do secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis. Eu tenho que apresentar um disclaimer aqui da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam de eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Secretário, muito obrigada. Fernando Franco, presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, muito obrigada. Junto com o professor Gustavo Kercher, que é um pesquisador associado do Centro de Regulação, nós gostaríamos de recepcioná-los para esse webinar do Centro de Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou começar fazendo uma introdução aqui. Obrigado, viu, Júlio? Vou agradecer isso tudo na hora que eu começar a falar. Então. Obrigado. Sim. Então, o Marcelo Guaranis é um profissional de vasta e inconteste experiência e capacitação. Né? O ministro Paulo Guedes, lembra uma vez, disse que a chave do sucesso, né, era contar com pessoas que fossem sempre profundas conhecedoras da administração. Tenho certeza que, dentre as múltiplas competências, as tarefas do ministro Paulo Guedes ficam enormemente facilitadas, contando com um profissional do gabarito do secretário Marcelo Guaranis. Talvez nenhum dos dois pudesse imaginar a proporção do teste ou do desafio a que estão sendo submetidos. As respostas à crise do Covid, não raro, têm representado pacotes de estímulo que assumem 30% ou mais do PIB, tomam a proporção de 30% ou mais do PIB em economias maduras. No caso do Brasil, também já temos um pacote que tem sido discutido. E nós, então, agradecemos a oportunidade de contar com essa participação sua para que a gente possa entender quais são as respostas que têm sido dadas e não apenas para ocupar o seu tempo, mas também falar um pouco do que é a colaboração que a gente tenta, no âmbito do Centro de Regulação, dar nesse momento. Nós vamos aproveitar e fazer um lançamento do monitor regulatório do Covid-19, é uma iniciativa independente do Centro de Regulação, que tem na concepção e coordenação, além de mim, o professor Gustavo Kercher, que conta com a implementação através do CERI-Lab. Então, o que foi a nossa avaliação? É que as respostas, ela, num primeiro momento, tomam a forma de um conjunto de medidas, regulações, que podem ser leis, decretos, portarias, seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, dos entes reguladores, não apenas as agências reguladoras percebidas tradicionalmente, mas o próprio Banco Central, a CVM e tudo mais. E nós pensamos que, por mais que os agentes estivessem demandando respostas e remédios da administração, eles também estariam de pronto buscando ações na justiça, no afã de se proteger. Mas que no final do dia, é preciso que a gente tenha uma avaliação muito abrangente, muito sólida, para poder entender o que são esses impactos, o que são os impactos desta crise da pandemia, e como é que eles se manifestam e repercutem nestes vários agentes, para que aí a gente possa não apenas produzir respostas adequadas, baseadas em evidências da parte da administração, mas que também a gente possa, até do ponto de vista dessas ações do judiciário, caminhar para soluções desses conflitos que nos permitam restabelecer a atividade econômica e resgatar as posições das pessoas e das empresas num momento tão importante. Nosso esforço, então, aqui toma duas formas, No primeiro, nós apresentamos esse monitor regulatório do Covid-19, que vai estar disponível, então, na página da Fundação e que é livre, que mostra de modo atualizado diariamente o que tem sido todas essas respostas normativas, um conjunto de artigos, interpretações, as pessoas são absolutamente bem-vindas a colaborar. E também aqui na fase de perguntas eu vou mostrar um resultado inédito de um trabalho também do CERI, que tenta medir o que é o impacto da crise do Covid-19 sobre o consumo de eletricidade,
tentando decompor essa variação observada no consumo de eletricidade nesses efeitos sazonais, que são naturais, porque a gente está saindo do pico da demanda do setor, que é no verão, e também a gente tem que filtrar efeitos dias da semana versus finais de semana, de menor atividade, o número de feriados. E esse estudo é um estudo extremamente importante porque o consumo de eletricidade é um indicador antecedente do nível de atividade econômica. E se a gente tiver a melhor capacidade de entender o impacto dessas respostas do consumo, a gente pode, então, tentar estimar de modo até mais célere o que vai ser a resposta da economia. Minhas palavras iniciais, eu passo agora, então, para o Fernando Franco, por aqui, em nome da ABAR, nosso apoiador, a Associação Brasileira, dê as boas-vindas aqui ao secretário também. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a Joísa, a Fundação Getúlio Vargas, o Marcelo, o Ministério da Economia e o professor Gustavo. Essa parceria que é realizada entre a Fundação Getúlio Vargas e o Centro de Regulação, CEREG, o ABAR, já pegando o link que foi colocado agora anteriormente pela Joísa, ele é extremamente importante dentro do ponto de vista inicial de que o que é que nós precisamos, o que é que está sendo feito, o que é que foi normatizado em relação a essa epidemia que nós estamos vivendo. Para que a gente possa, na verdade, conhecer o problema, para que a gente possa ter uma solução para o problema, a gente precisa conhecer, na verdade, o problema e o tamanho desse problema. Então, esse estudo ele tem inicialmente esse objetivo de que a gente possa, antes de mais nada, compreender e ter a dimensão do que está sendo colocado para os serviços essenciais, e aí digo em função das normatizações várias normatizações que foram colocadas no Brasil todo, das mais diferentes e imaginárias possíveis. Você ter normatização, eu estava num vídeo semana passada com todos os reguladores do Brasil, e são extremamente elas não têm uma linha unânime, elas são extremamente divergentes, são várias medidas diferentes uma da outra. Então é extremamente importante que a gente que haja, e aí foi a iniciativa da ABAR e da Fundação Getúlio Vargas, de tentar compreender e estudar todas essas normatizações. É uma situação extremamente, eu não preciso dizer da gravidade, eu acho que isso já está pacífico, tá? É uma coisa que nenhum de todos, acho que nenhum aqui, e acho que nunca se vivenciou, pelo menos nessas novas gerações, e tentar, para poder encontrar algumas soluções, principalmente no que tange a questão do equilíbrio econômico-financeiro hoje, que está extremamente prejudicado em função dessas medidas normativas que foram colocadas. Eu estava semana passada, alguns dados que me chegaram, que já bastante preocupante, que alguns números, por exemplo, nós já estamos com 30% de inadimplência, isso uma média de inadimplência no setor de saneamento. Já existem registros de empresa de saneamento na Bahia com 70% de inadimplência. Então, nós estamos aí com 45, 60 dias de epidemia. Talvez isso demore mais 30, 45 dias. Então, a tendência é que nós temos um agravamento dessa situação da inadimplência. Isso vai repercutir lá na frente, na questão dos reajustes do equilíbrio econômico-financeiro. Como é que vai ser feito, como é que nós vamos conseguir dar essa resposta para os prestadores, para as empresas, todos os segmentos que são regulados, de energia, saneamento, comunicação,
Isso eu acho que vai ser o grande desafio da regulação. Porque não é só você simplesmente sair com reajuste, isso qualquer faz, isso é conta matemática. O problema é como é que vai ser dado esse tipo de reajuste, o escalonamento, o prazo que vai ser dado, até porque nós vamos sair disso, como a Joísa colocou há pouco tempo, a economia vai sair extremamente fragilizada, o poder econômico do cidadão ele vai estar extremamente fragilizado. Então, é extremamente preocupante. Eu acho que é um grande desafio que o setor, toda a regulação vai ter. Tá? E, principalmente, também, além disso no futuro, também uma preocupação da regulação no que tange às normas que estão sendo colocadas hoje, as normatizações, tá? Todos os decretos que estão saindo, resoluções que estão saindo, que também elas não podem ter um viés populista. Elas têm que sair com uma propriedade muito grande, um conceito muito grande, técnico, tá? Para que também a gente evite, nesse momento agora, o excesso de medidas populistas. E isso também é um outro fator que nos preocupa bastante, tá? Nesse momento atual. Então, eu diria que esse estudo, esse monitor regulatório, ele é extremamente importante para que a gente possa conhecer o impacto dessas medidas que estão sendo hoje colocadas pelo poder concedente, por câmaras legislativas, assembleias legislativas, mas para que a gente possa também, lá na frente, ver qual seria uma solução mais adequada para que a gente tente amenizar todo esse impacto que vai ter na prestação de serviços essenciais à população. Então, eu queria, isso seria, na verdade, a minha fala inicial, queria já cumprimentar a todos, e essa é um grande desafio que eu acho que toda a regulação vai ter daqui para frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Gustavo, palavras iniciais? Se você está mudo. Peraí. Não está. Agora não está. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Eu prefiro, na verdade, não falar e ouvir o Marcelo. Perfeito. Marcelo, the floor is yours. Muito obrigado, gente. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Sim, está ótimo. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Joísa, Gustavo, Fernando, eu acho que é sempre um prazer estar com vocês. Assim, no meio de tanta confusão que a gente está por aqui, ter um momento para encontrar rostos conhecidos, queridos de discussões regulatórias do passado, dão um certo alento no meio dessa tarde. Então, primeiro, agradecer, parabenizar vocês pela iniciativa, né, de monitoramento, que faz parte do trabalho que a gente está fazendo, né, de acompanhar os efeitos e os desenlaces da crise. Então, tudo que puder ser feito para ajudar a gente a ter mais informações, para a gente é super importante, né, no governo como um todo, que eu estou dizendo. Bom, Joísa, a gente tem discutido feito grandes discussões sobre setores, né, tanto na Casa Civil quanto aqui na economia, você tem participado bastante. Kesher, eu tenho uma relação ainda mais próxima, que ele foi meu professor no mestrado e tive a honra de ter ele presente na minha banca de dissertação. Então, mais uma vez, reforçando o prazer de estar aqui. Bom, falar um pouquinho sobre o que nós temos feito aqui sobre o Covid, qual a lógica que a gente tem adotado, explicar em que momento estamos, né? E eu pretendo não dar muitos detalhes. Eu tinha a possibilidade de passar uma apresentação, não passar uma apresentação, mas a apresentação é muito dado, muita informação picada. E eu acho que o mais importante é talvez fazer a explicação geral. E aí, o que vocês precisarem de informações e dados, até para complementar o trabalho de vocês, para a gente é um prazer passar. A gente está também fazendo um trabalho de monitoramento e avaliação. Bom, como vocês conhecem aqui o Ministério da Economia foi algo criado no passado, né? Ele está aqui atrás de mim, nessa janelinha daqui. Fica o organograma do nosso pequeno ministério, é uma fusão de 4 diferentes ministérios: a Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio e Trabalho, né? Previdência já fazia parte do Ministério da Fazenda desde o governo Temer. E o grande objetivo dele foi
entendemos que temos uma necessidade de fazer uma grande reforma na economia, né? Não adianta só gastar menos, não adianta só fazer uma reforma previdenciária, não. A gente tem que mudar os fundamentos da economia para poder crescer de forma estruturada e sustentável. E essa reforma, ela é macro e micro, né? Eu preciso fazer um ajuste fiscal de fato, eu preciso gastar menos, ou seja, se fazer uma reforma da Previdência para gastar menos, eu preciso ter condições para diminuir a taxa de juros para gastar menos com juros, eu preciso gastar menos com funcionalismo público, mas com uma lógica de que eu arrecado muito dinheiro já da população e eu gasto mal esse dinheiro, né? O nosso orçamento é muito grande, mas feito com muitas coisas que nós não precisamos fazer, né? Muitas políticas estão engessadas, vinculadas e pré-determinadas e não refletem as demandas que o povo tem naquele exato momento, né? No momento presente. Então, essa tem sempre sido uma linha do trabalho do ministro, né? Do trabalho do presidente, a gente rever os gastos, combater os grandes gastos que temos para dar racionalidade na utilização do orçamento público. Uma segunda linha entendemos que o governo, o Estado, pesa demais sobre a atividade privada. Nossos indicadores de competitividade, do business, todos mostram que a nossa regulação é extremamente ineficiente, que nós temos temos um governo muito burocratizado, que só aumenta e dificulta a vida do setor privado. Tanto o nosso sistema tributário é ruim, como o nosso sistema regulatório, aí vocês são especialistas, é ruim e complexo. Isso tudo sempre nos fez entender que a reforma é ampla e ela vem com várias frentes, então ajuste fiscal, a desburocratização, desregulamentação, abertura de mercado, geração de concorrência, é o que faz esse ministério ter que ser maior para dar conta de todos esses desafios, botar todas as pastas que cuidam de tudo isso ao mesmo tempo. Esse ministério era voltado para cuidar de reformas, né? Ano passado nós acompanhamos a grande reforma que fizemos, reforma da Previdência, e esse ano as batalhas da pauta eram reforma administrativa, reforma tributária, reforma fiscal, paralelamente com várias outras medidas que temos adotado. Mas essas eram as grandes. Final de fevereiro, né, nós já estávamos acompanhando, aí todos nós acompanhando os efeitos do coronavírus no mundo, né? Lembrando que janeiro era uma coisa distante na China, em fevereiro começa a chegar na Itália, a gente começa a se assustar, mas o marco temporal, acho que para mim importante é o carnaval, né? Carnaval estava todo mundo na rua pulando, com a menor noção do que estaria acontecendo um mês depois, né? Um mês depois, a vida é completamente diferente já. Então, o Ministério, a gente estava acompanhando já os efeitos da pandemia na China e na Europa, porque tinha repercussões econômicas, mas precisávamos entender ainda como é que funcionariam os efeitos disso quando chegasse aqui de fato, né? Vai ter uma propagação, como vai funcionar, vai ser em todos os estados, qual o impacto sobre a economia. Isso, acho que ninguém conseguia prever ainda direito, né? As pessoas estão conseguindo ter noção enquanto isso está sendo executado. Até porque o único exemplo que nós tínhamos era a China, em que talvez não tenhamos o conjunto mais transparente de informações. Estávamos vendo Itália, França, Espanha, Reino Unido e agora Estados Unidos, talvez seja a coisa que mais se aproxime da gente, né? Um país continental, com muitas diferenças de regiões e por isso a gente vai entender um pouco mais qual o impacto do Covid sobre a nossa situação, primeiro, do ponto de vista de saúde, né? Segundo, o impacto disso na economia. Ainda não sabíamos direito quais seriam as medidas necessárias para poder tentar diminuir os efeitos da pandemia sobre a população, né? Essas medidas começaram a ser adotadas pelos estados e quando começamos a mapear, percebemos que, olha, o impacto vai ser grande. Tem muita coisa sendo parada de produção, de capacidade do povo ganhar seu próprio sustento. É o debate que a gente tem visto na mídia, né, todos os dias. Não pretendo entrar nele aqui, né? Apenas dizer o que nós estamos fazendo para poder dirimir os efeitos de tudo que tem acontecido. Então, diante disso, ali no começo de março, a gente falou, está chegando e a gente vai precisar adotar algumas medidas. Mas é uma crise, né? Joísa, agradeço aí os elogios no começo da minha apresentação, Joísa. Mas eu já vivi algumas crises na vida, muitas no setor aéreo, né? Acidente de avião geralmente é uma crise. Algumas no governo, ainda na presidência, né? Peguei crises políticas fortes lá, mas minhas crises no máximo tinham 230 mortos, 228 foi o caso do acidente da Air France. Hoje isso aqui é um terço de dia, né? Então é uma crise muito grande, que a gente ainda não sabe como lidar, a gente não sabe o efeito sobre isso sobre a população. E a primeira coisa que a gente entende as pessoas têm medo, as pessoas têm incerteza e por isso estão todos a reação mais imediata do medo é todo mundo parar e tentar se proteger. É o que a gente está vendo em todos esses primeiros efeitos. Então, nas primeiras medidas adotadas pelos estados de interrupção das atividades, começamos a ter um pouco de dimensão de qual seria o impacto sobre o país, né? São Paulo e Rio de Janeiro
sendo cidades já tendo grandes restrições e cidades importantes para o desenvolvimento do país, para o crescimento, para a produção. Isso gera um impacto grande sobre o país como um todo. Então, começamos a monitorar. Então, de novo, já vivi algumas crises, sei que na crise a primeira coisa que temos que fazer é ter calma, atenção, mas tem que ter calma. A gente tem que monitorar o que está acontecendo, analisar os efeitos, ter capacidade de tentar interpretar os dados, né, dentro da ansiedade que uma crise gera, mas nós temos que ter calma para anunciar as coisas. Comunicação é algo muito importante. As medidas têm que ser adequadas para aqueles momentos, né? Um acidente de avião, quando cai um avião, você tem várias pessoas muito ansiosas para terem respostas rápidas. Não adianta, tem um protocolo para seguir, né? Para coronavírus, ninguém tinha um protocolo. Ninguém tem um protocolo estabelecido para a pandemia. Então, a gente teve que criar um protocolo. Então, a primeira coisa é, vamos monitorar os impactos sobre os setores. Vamos ver o que a gente precisa ir fazendo para cada momento. A gente tem um orçamento público limitado e a gente vai precisar, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Até hoje, a gente não sabe, né? Acho que ninguém sabe o tempo que vai durar a crise. A gente tem algumas expectativas, mas nenhuma certeza. E precisamos ser parcimoniosos nas medidas, mas temos que fazer medidas adequadas para cada momento que a população estiver vivendo. Grande conjunto de... Então, nossas grandes preocupações desde o primeiro instante foram... A primeira maior preocupação foi vamos cuidar dos vulneráveis. Então, tem uma população vulnerável que pode ser mais atendida pode ser mais atingida pelo Covid, a gente tem que cuidar dessa população. Então, o primeiro pacote de medidas que a gente começou a adotar, ali de começo de março, né, meados de março, o Ministério, então, de uma fábrica de reformas, voltou toda a sua estrutura para fazer ações emergenciais e a gente estruturou um grupo que começou a funcionar dia 13 de março para gerar medidas de resposta ao Covid. Primeiro pacote foi, vamos cuidar dos vulneráveis, vamos dar mais recursos para os vulneráveis poderem enfrentar e estarem prontos para a Covid. Então, a primeira levantada de ações foi, vamos antecipar o 13º, por exemplo, dos aposentados do INSS. Então, o pessoal, para ter mais recursos na mão, né, poder se preparar para aguentar, vai ficar em casa, qual é a incerteza, como é que a gente vai ter que fazer. Segunda medida foi, vamos pegar o pessoal que está na Bolsa Família, tinha uma fila, vamos pegar esse pessoal todo e botar dentro do Bolsa Família. Depois a gente termina de fazer o pente fino, porque às vezes demora um pouco para fazer o critério de Bolsa Família. Eram 1.500.000 famílias, salvo engano, que a gente colocou rapidamente para dentro do Bolsa Família para que essas pessoas tivessem algum nível de amparo também imediatamente. Continuamos monitorando, vamos anunciando as medidas e monitorando. Começamos a ver que algumas empresas teriam dificuldade de honrar todas essas obrigações no primeiro instante. Então, pegamos as obrigações que elas têm junto à União e adiamos várias. Não precisa pagar esse mês, não precisa pagar no próximo mês, eventualmente durante 3 meses. Paga depois. Então, medidas com baixo impacto fiscal, mas que tenha alívio no caixa das empresas, né? E aí fomos monitorando. Rapidamente fomos vendo que, olha, o negócio vai ser maior, a crise está parecendo que vai chegar de uma forma mais forte e é importante a gente ir aprimorando essas medidas. E aí a gente parou de novo para ajustar um grande pacote de coisas, né? Acho que o primeiro mês, de 13 de março a 15 de abril, foi quando nós soltamos uma série um conjunto muito grande de medidas para tentar atacar em todas as frentes que a pandemia nos parece que vai atingir, né? A orientação e a linha aqui do ministro e do presidente ninguém pode ficar para trás, temos que tentar atingir todos, para que todos possam se sentir amparados para enfrentar o coronavírus. Primeira frente da gente, então, apoio aos vulneráveis. Então, a gente tem uma população muito grande que, com a parada da atividade econômica, perde seu sustento e a gente não consegue ver. Essas pessoas, às vezes, não têm muitas vezes, seguro-desemprego, porque são pessoas informais, são pessoas sem carteira assinada, são pessoas de trabalhos completamente, muitas vezes, invisíveis para a gente. Então, para ponto de vista de política pública, não está num cadastro, não está em nada que eu identifico aqui. O exemplo que eu tenho dado são os flanelinhas, né? Quanto flanelinha parou de ter serviço porque não tem mais carro estacionado na rua, porque as pessoas não estão saindo para ir para os locais que iam. Então, essa foi a primeira grande preocupação da gente. Então, daí começou a construção, junto do Ministério da Cidadania, do auxílio emergencial. Um auxílio que pudesse fazer com que as pessoas estivessem preparadas para arcar com a perda de renda momentânea para esses primeiros 3 meses. Então, o auxílio de renda emergencial, depois da discussão do Congresso, saiu com R$600 e ele atinge uma parcela muito grande da população. Eu diria que essa foi uma medida, do ponto de vista de política pública, que nós temos percebido, foi extremamente acertada, que realmente está dando uma capacidade de enfrentamento para uma parte da população que estaria extremamente desamparada agora, né? Temos visto os exemplos das pessoas tentando pegar na fila para pegar os recursos na Caixa,
atendendo os aplicativos. Mas vamos imaginar, na elaboração de uma política pública, quão complexa foi a medida que adotamos. Fazer uma saque do FGTS do ano passado foi uma coisa que discutimos por 3, 4 meses, até ficar pronto. Fizemos um calendário de saque das pessoas para não dar confusão nas filas. A gente não tinha esse tempo esse ano. Fizemos a medida em semanas, conseguimos aprovar no Congresso rapidamente, a implementação era cobrada publicamente todos os dias, mas como é que eu vou dar dinheiro para 30 milhões, 40 milhões de pessoas que as pessoas não têm nem conta, né? Então foi um trabalho muito grande para poder colocar essa medida de pé, para que as pessoas, esse primeiro público, o público dos vulneráveis, eles pudessem ser bem atendidos, né? Essa medida, ela tem um impacto até hoje de 212 bilhões para a população toda, o conjunto de medidas, especificamente sobre o auxílio emergencial. A gente começou com 98 bilhões, salvo engano, e hoje já está beirando 120 bilhões, e a gente continua acompanhando, porque depende do número de cadastrados para poder receber o auxílio emergencial. Várias outras medidas que nós anunciamos também, com o mesmo enfoque de atingir, amparar os vulneráveis, antecipação do abono, antecipação do INSS, como eu disse, do 13º, a tarifa social, né, tocando no setor elétrico, foi uma medida construída pelo MME, mas que também tem com foco na população mais vulnerável. E esse foi o primeiro grande conjunto de medidas, né, preocupar com os vulneráveis. Segundo conjunto de medidas, nós sabemos que as empresas, estamos vendo, monitorando, né, temos uma área aqui dentro de produtividade, emprego e competitividade, que está monitorando todos os setores produtivos, para ver o impacto em cada setor, para que a gente não faça correndo medidas só para aqueles que têm mais poder de lobby ou que chegam mais rápido para pedir. Então, não. Vamos analisar todos os setores para ver quem precisa de ajuda, como pode ser feita essa ajuda, da forma mais transversal possível. Estamos tendo cuidado para não escolher setores que merecem ajuda, mas sim características que estão merecendo ajuda. Então, primeira característica, as empresas estão sem caixa. Muita gente parou de receber dinheiro. Aliviar o caixa. Como eu alivio? Fizemos, como eu disse, o diferimento de vários impostos para essas empresas não precisarem pagar agora. O Banco Central aumentou muito as medidas para botar liquidez no mercado, para ninguém sair correndo, desesperado com seus investimentos, e para ter mais linhas de crédito. Então, foram as medidas também anunciadas logo nas primeiras semanas, para poder permitir que as empresas, diante de uma falta de caixa e de uma incerteza, tivesse crédito, liquidez e uma diminuição na necessidade de pagar as obrigações com a União. Logo em seguida, nós vimos, mas mesmo diante de uma incerteza desse jeito, uma empresa, muitas vezes com medo de fechar, pode optar por demitir muita gente, aumentar o nível de desempregados, porque eu não sei quanto tempo vai durar. Então, a preocupação aqui foi, empresa, não demita as pessoas, espera. A gente não sabe quanto vai durar, a gente não sabe junto. Então, deixa a gente compartilhar com você, né? O governo, o povo vai compartilhar com você essa incerteza. Então, criamos uma MP de flexibilização do trabalho que permite que as empresas negociem mais rapidamente com os empregados as flexibilizações, a licença para o empregado, as férias individuais, a antecipação de férias, o layoff, né? A medida de você deixar o povo em casa um pouco, e a flexibilização de jornada com redução do salário. E, ao mesmo tempo, uma outra medida provisória veio fazer a complementação do salário. Então, empresa, você está preocupado com a sua folha, se quiser deixar as pessoas em casa um tempo, você pode deixar, o governo vai antecipar, vai pagar uma parte do salário delas, sempre com base no que se paga no seguro-desemprego. Então, essa medida foi também extremamente importante por todos os monitoramentos que nós estamos fazendo para evitar que se aumente o número de desempregados nesse momento. É uma crise forte, a gente está vendo como está gerando desemprego no mundo, mas aqui nós já conseguimos salvar pelo menos 5 milhões de empregos. Foi a última vez que eu vi o levantamento do Bruno Bianco, secretário da área, porque são 5 milhões de pessoas que estão pedindo a complementação salarial. Então, significa que são 5 milhões de pessoas que não foram para a fila do desemprego, que não foram demitidas pelos seus empregadores, né? E, por outro lado, nós não vimos um aumento substancial de pedidos de seguro-desemprego durante esse período. Então, é uma medida focada nisso. Empresários, não demitam ainda. Esperem, segurem. É um soluço que a gente está tendo. O soluço pode ser grande, pode ser um grande engasgo, a gente pode demorar alguns meses, mas vamos, por enquanto, segura. Na incerteza, não demite. Segura o seu empregado, porque no momento que a gente precisar voltar, se precisar contratar todo mundo de novo, demora mais tempo. Então, é melhor você já estar com a pessoa que está treinada com você, vinculada à sua empresa, para numa retomada, voltar rapidamente. Então, a gente tem maior capacidade de reação. Diminui o número de desempregados, mantém essas pessoas amparadas e, ao mesmo tempo, dá capacidade de reação no futuro.
Então, esse conjunto de medidas, né? Primeiro, como eu disse, atendimento à população mais vulnerável. O segundo conjunto é a possibilidade das pessoas manterem seus empregos, a manutenção do emprego. E continuamos trabalhando nessa linha, então, flexibilização das regras trabalhistas para esse tipo de situação, a complementação do salário. Foi criado um programa de crédito fácil para a folha de pagamentos. As empresas que precisarem de crédito para poder pagar a sua folha de pagamentos, elas têm mais novas linhas de crédito para poder fazer esse pagamento do salário, né, também nesse momento. Então, é um grande conjunto que essas são as medidas mais representativas, né? Então, vulneráveis, manutenção do emprego, e um terceiro conjunto, combate à pandemia. Precisamos dotar todos aqueles que precisam de recursos rapidamente para que eles possam enfrentar esse momento. Então, o Ministério da Saúde, quanto você precisa? 5 bilhões? Foi a primeira leva que a gente deu para eles de recursos. E eles continuaram pedindo de acordo com as demandas deles. Tem outros ministérios que trabalham junto nisso, Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, Ministério da Damares, o Ministério da Educação, através dos hospitais universitários. Quem precisar de recurso é nossa atribuição na economia fazer o orçamento se mexer para poder dar recursos para essas pessoas, né, para esses ministérios, fazerem um combate. Então, no governo federal, isso é muito importante, e estados e municípios também, porque são os estados e municípios que cuidam dos hospitais, cuidam da saúde, né, são responsáveis por cuidar da saúde. Discussão com os estados e municípios, né, durou mais tempo, vocês todos estão acompanhando as negociações com o Congresso, né, que acabaram anteontem, mas a gente também foi muito tempo de discussão. Alguns recursos foram passados logo, outros recursos os estados e municípios continuaram pedindo, não só para combate direto ao coronavírus, mas também como compensação de receitas pelas perdas de impostos que eles estão tendo com a paralisação das atividades econômicas. E é isso que a gente começou a negociar, porque, ao nosso ver, não dava para colocar uma conta tão grande no meio do governo federal, ou seja, no meio da população brasileira como um todo, problemas específicos de algumas regiões. Temos que ter equilíbrio e racionalidade para fazer essa compensação. Recursos são sempre limitados, né? Então, 3 frentes: apoio ao vulnerável. Segundo, manutenção do emprego. Terceiro, combate à pandemia. Recursos, suprimentos para combate à pandemia. Ainda no combate à pandemia, a gente teve medidas que nós estamos organizando, ajudando a organizar a produção para os suprimentos que mais precisamos. Então, muita gente aqui no começo, a gente procurou a gente para dizer, não, eu quero comprar respirador, eu consigo transformar a minha linha de produção para ter mais respirador, eu consigo fazer máscara, consigo produzir álcool gel. Então, nossa área também que tem contato com o setor produtivo, juntou com consultorias para poder organizar o setor produtivo para produzir mais. Como que aumenta a minha capacidade produtiva no país rapidamente para produzir respiradores. Então, um trabalho bem bacana que está sendo feito para poder aumentar a capacidade dos hospitais com esses insumos que são os vitais para o combate àqueles casos mais graves. Então, aí foi toda a parte de flexibilidade de orçamento para que a gente pudesse dar os recursos para que os entes precisam, né? Acompanhando a discussão do ponto de vista legal, né? Muito dessas... Bom, quando a gente começa a gastar tanto dinheiro, isso trava em todas as minhas regras fiscais. Eu tenho 3 regras fiscais principais. A minha meta, né, de déficit ou de superávit, no caso atual era déficit. Eu tenho a regra de ouro e eu tenho o teto de gastos, né? Isso tudo me trava como eu vou fazer o gasto. Então, paralelamente a esses trabalhos, foi feito um trabalho com o Congresso e com o Supremo para que todas essas medidas que gastem muito dinheiro, só o auxílio emergencial, ele já é todo o meu orçamento discricionário do governo federal do ano, ou seja, tudo que os ministérios têm para fazer de gastos do orçamento deles, que não são os programas que já estão todos vinculados, são perto de 100 bilhões. A gente já está gastando mais do que isso só com auxílio emergencial. Então, o conjunto de medidas que a gente já adotou até agora tem um impacto fiscal de 307 bilhões de reais. Essa conta precisa ser paga e todos nós, gestores, que estamos pagando essas coisas, precisamos ter a segurança de que podemos pagar essas coisas, né? E que a nossa segurança faz com que o recurso chegue com segurança na população que precisa. Então, precisamos também trabalhar com o Congresso e com o Supremo para flexibilizar essas regras fiscais. Flexibilizar a meta, foi a primeira coisa que foi de ser flexibilizada. Então, quando se declarou a calamidade, não precisava mais cumprir a meta. E aí eu peço créditos extraordinários vinculados à calamidade para poder permitir que eu ultrapasse, que eu use recursos para fazer frente ao coronavírus.
Segunda meta que para a gente era importante é a regra de ouro, né? A regra de ouro, não sei se todo mundo entende, é bom sempre lembrar aqui que até eu mesmo que sou do Tesouro tive que reestudar isso para poder lembrar exatamente o que é a regra de ouro. Significa que eu não posso emitir dívida para pagar gasto corrente. Ou seja, estou gastando mais com as despesas da minha casa, eu não posso pegar um empréstimo. Eu só posso pegar um empréstimo para pagar as dívidas que eu já tenho ou para fazer novos investimentos. Como várias dessas coisas são despesas correntes, nada disso é investimento, então eu vou precisar emitir dívida para poder pagar isso. Então tem que ser flexibilizado da regra de ouro para poder fazer isso. Ou seja, Congresso me autoriza a gastar mais, eu vou precisar pegar mais empréstimo para poder dar conta de tudo que a população está precisando. Então, também foi uma coisa que precisamos flexibilizar. E a outra coisa é o teto dos gastos. Todas essas despesas vinculadas ao coronavírus, elas não entram no teto. Isso também foi alvo de uma grande negociação com o Congresso, e aí nessa semana, terça-feira, se não me engano, foi aprovada a PEC do orçamento de guerra, né? Permitindo que a gente tenha flexibilidade dessas medidas, dessas regras, para este momento de emergência. Na emergência, podemos agir como numa emergência, sempre com responsabilidade, mas podemos agir com emergência. Então, esse é um conjunto de medidas, né? Apoio ao vulnerável, manutenção de emprego, combate à pandemia, né? Através de recursos e suprimentos, o que se precisa, que nós trabalhamos nesse mês, né? Fizemos um conjunto de medidas impressionante, assim, minha vida de servidor público, eu nunca vi tanta coisa ser feita tão rápido, com uma dimensão tão grande, durante um mês, né? Estamos aí há quase 2 meses do início do nosso grupo de crise, começou dia 13 de março. Então, nesse último mês, nós tivemos esse grande pacote de medidas. Terminado, finalzinho, pouco mais de um mês do início da crise, nós paramos, falamos, está na hora de parar de criar medida. Vamos continuar agora monitorando os setores, para ver como estão se reagindo, se tem setor que está sofrendo mais, se o dinheiro está chegando de fato para a população, para verificar se as políticas públicas que desenhamos, planejamos, pensamos, primeiro está conseguindo ser implementada. Então, o crédito está chegando a quem precisa, o recurso do auxílio emergencial está chegando para aquele realmente desamparado, as medidas de complementação da folha salarial estão ajudando a impedir o desemprego. Então, paramos para implementar, para ver se o dinheiro chega na ponta, e precisamos agora ir avaliando para ver se esses recursos realmente estão sendo adequados aos fins que nós pretendemos, né? É o ciclo normal de política pública. E continuamos monitorando. Monitoramos, avaliamos e acompanhamos a implementação, por agora. Uma coisa que nós sabemos que precisamos aprimorar, e o ministro e as nossas áreas aqui técnicas estão trabalhando nisso. Algumas medidas de crédito estão tendo dificuldade de serem utilizadas, ou seja, no momento que o pessoal está precisando de muito crédito, é porque o pessoal, de fato, está numa situação muito ruim. Então, quem está com uma situação financeira pior está tendo dificuldade de pegar recursos nos bancos, que eles precisam justamente porque estão numa situação ruim. E o banco também está do seu direito de entender, olha, como é que eu vou dar dinheiro para quem está numa situação pior? Então, estamos analisando essas situações, em que setores estão impactando mais, para que a gente possa também trabalhar em políticas específicas para isso. Algumas políticas já foram discutidas no Congresso, outras ainda vão ser, mas é o nosso grande foco de elaboração de medidas, né? Então, grande parte do nosso esforço agora é implementação e monitoramento, e algumas lacunas que nós podemos estar vendo para complementar essas medidas, focadas no crédito. Daqui para frente, gente, agora é acompanhar, né? A gente tem que acompanhar para ver quanto tempo dura a crise, se todas as medidas que fizemos estão sendo, de fato, suficientes, né, para amparar a população, e acompanhar o tempo, né, porque as medidas têm um prazo de 3 a 4 meses. Passado esse período, a gente tem que analisar se os efeitos serão os mesmos e a gente vai estar conseguindo sair da crise, né? Todo mundo está rezando para sair da crise com o mais rápido possível e com o máximo de saúde, né? Então, nós também estamos aqui, mas continuamos vigilantes. Ao mesmo tempo, a gente tem trabalhado na parte da retomada, né? Passado isso, a gente vai ter passado pela maior crise que o país já viveu, né? O mundo inteiro está passando por uma crise gigantesca. E a gente vai ter que entender como é que a gente fortalece o crescimento depois daí. Como é que a gente sai da crise e volta a ter um país crescendo. Na nossa visão, o país já estava decolando no começo desse ano, né? As taxas de crescimento, os indicadores que nós estávamos vendo, mostravam que o país já estava numa trajetória boa de retomada de crescimento estruturada. E a gente tinha que continuar as reformas. Administrativa, tributária e fiscal estavam na pauta desse ano. O debate também foi público durante essas últimas 2 semanas, mas aqui dentro, acho que dentro do governo está bem alinhado, de qual é o plano. O plano é o que a gente já tinha.
todas as coisas que travavam a nossa economia antes da crise começar vão continuar travando a nossa economia depois. Burocracia, alta regulação pesada, falta de avaliação adequada do que a gente gasta o dinheiro público, excesso de gasto do dinheiro público, tudo continua sendo trava do nosso desenvolvimento. Então, a gente vai continuar tendo que fazer essas reformas todas, mas, ao mesmo tempo, avaliar que outras ideias podem vir para que a gente possa fazer o país crescer mais rápido, com um emprego. E essa discussão a gente está fazendo agora na Casa Civil, no Plano Pro Brasil, vendo como também acelerar investimentos. Teve um debate muito grande de investimento público e investimento privado. Nós não temos nada contra o investimento público, mas temos que priorizar o privado, por questão de eficiência e capacidade de fazer. E o investimento público, a gente, de fato, tem que colocar recursos públicos onde for dar maior retorno para a sociedade, né? Onde realmente precisar ser feito. Então, tem uma priorização da carteira e sempre respeitando o teto, para que todas as medidas que estamos adotando elas sejam emergenciais, circunscritas ao momento de crise. A gente não pode ter um aumento de gastos para o ano que vem por causa da crise. O gasto da crise foi durante a crise, 3, 4 meses. Passou isso, volta para a reta normal, volta para a trajetória normal. E ano que vem, a nossa trajetória tem que continuar sendo a mesma, aprimorando, né? Os gastos não podem contaminar os nossos gastos perenes. Esse é o trabalho que a gente tem feito, gente. Tem sido um período de muito trabalho. Já trabalhei bastante na vida, mas esses últimos 2 meses foram meses bem intensos. E estamos aqui alertas e monitorando os próximos passos, né? E à disposição de vocês sempre. Super obrigada. Gustavo, considerações suas agora, antes de eu passar algumas perguntas rápidas aqui. Bom, considerações minhas, na verdade, são perguntas para o Marcelo. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer estar com todo mundo aqui discutindo o tema, lançando um monitor regulatório. Eu tenho uma questão muito específica, Marcelo, sobre contratos de infraestrutura, equilíbrio econômico-financeiro e medidas legais tomadas ao longo do tempo e medidas que serão tomadas ao longo do tempo. Normalmente, questões relacionadas a equilíbrio econômico-financeiro são pontuais, ou seja, são ocasionadas por um determinado evento que tem início, meio e fim. Elas são normalmente resolvidas pelo contrato de concessão, né? A gente olha para o contrato para ver qual é o enquadramento do evento e como ele é tratado no contrato de concessão, e são resolvidas normalmente na instância da regulação, ou seja, é o regulador que verifica o impacto, o regulador que toma a medida e o regulador que chancela eventual solução para o problema. No ambiente em que nós estamos vivendo agora, essa não tem sido a solução, talvez não deva ser mesmo a solução. O que a gente tem visto, para alguns setores, pelo menos, são normas gerais, medidas provisórias, basicamente, e alguns atos de reguladores setoriais, endereçando questões relativas, por exemplo, à indústria, ao setor aeroportuário, setor elétrico, que foram tratados por meio de uma MP. De diversas MPs, desculpe. Isso me permite entender que nós estamos tratando, ou trataremos o problema do equilíbrio econômico-financeiro das concessões quase que na forma de uma política pública. Ou seja, nós não vamos endereçar o problema com base em contratos individualmente considerados, mas nós vamos tratar de setores de maneira ampla. Nesse contexto, a minha pergunta é sobre o papel do Ministério da Economia no âmbito do acompanhamento, sugestão e encaminhamento dessas soluções todas. Eu entendo que enquanto a questão fica circunscrita à regulação, ao contrato, ela se resolve naquele plano. Quando nós temos um conjunto de normas gerais, como medidas provisórias, que tratam do problema genérico do equilíbrio econômico-financeiro de maneira também genérica, isso me parece já assumir uma dimensão de Estado. E aí eu imagino que o Ministério da Economia tenha um papel preponderante, tenha um papel importante como interlocutor ou como um controller, em última instância, dessas medidas. Enfim, queria entender um pouco como é a coordenação hoje entre diferentes instâncias da União e medidas de controle ou de reequilíbrio de contratos de concessão.
Excelente. Você quer fazer todas juntas? O que você prefere fazer? Nós temos... não, peraí, nós temos até 16 horas aqui. Tem algumas outras perguntas. Eu não sei se você poderia ter 10 minutinhos a mais ou não. Pode até 16h10? Não, vamos. Tá, tem então, uma outra reunião aqui que a gente fala. Tá, então pode seguir a do Gustavo e depois eu apresento algumas outras. Agora, só pendurando uma na pergunta do Gustavo, quando a gente observa as respostas que têm sido dadas em outros países, em vários desses casos, bancos públicos, bancos de desenvolvimento, mesmo em economias desenvolvidas, estão fazendo parte ativa desses pacotes de estímulo e, em alguns casos, com operações contingentes de alívio de capital, por exemplo, participação em equity. Esse é o caso da Austrália, esse é o caso da Alemanha. Isso está sendo pensado no Brasil, inclusive, para infraestrutura? Sim. Bom, excelente pergunta, Gustavo, Joísa. Como é que a gente tem monitorado isso, né? Eu acho que tanto os setores regulados como os demais setores produtivos, a gente tem estruturado aqui a forma de regulação, né? A área de produtividade, emprego e competitividade, o secretário é o Carlos da Costa, é quem tem feito esse acompanhamento maior. Especificamente nas coisas de infraestrutura, o secretário da área dele, o secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura, que é o Diogo Macor, está fazendo um grande acompanhamento também dos impactos na concessão, né? E nós temos uma outra estrutura que foi anexada a nós no começo do ano, que é o PPI, né, com a Marta Cillier, que também tem nos dado um pouco, ainda que a Martinha cuide mais do fluxo de novos projetos, como ela tem muito termômetro com os investidores e acompanha os setores para entender como faz os novos projetos, ela também tem tido muita informação. Então, isso é um conjunto de pessoas que tem cuidado da infraestrutura aqui. Casos amplos ou soluções amplas ou específicas, né? Minha primeira resposta, Gustavo, seria, cara, vai depender do setor, vai depender do contrato, vai depender de como cada setor trata do seu problema. É muito difícil eu pensar numa solução ampla para todos os concessionários de todos os setores, porque pode ser que tenham setores que não estão sendo tão impactados. Assim, eu não vou ter um impacto geral sobre todos os concessionários de serviços públicos, né? Com certeza, né? Por exemplo, telecomunicação não pode não estar sendo tão atingida como está sendo atingido os aeroportos, né? Setor elétrico, acho que o Joísa vai ter mais informações até sobre isso, como está sendo atingido o setor de elétrico. Então, a gente não sabe, talvez, ainda qual o impacto de cada medida sobre cada setor. E aí, quando eu entro nas esferas, nas subnacionais, outro dia alguém disse que eu não podia dizer, mas, enfim, nos estados e municípios, foi o pessoal da BARC que reclamou que eu falei de subnacionais. Eu não lembro qual, acho que não foi o Fernando, mas foi em alguma outra apresentação. A gente, quando entra em estados e municípios, as dimensões mudam muito. Eu estive aqui conversando com o pessoal de transporte urbano, então, também entender quais são as regras de cada contrato em termos de equilíbrio econômico-financeiro, por ser fato do príncipe, ou como está ajustado dentro de cada contrato, acho que vai variar bastante. O que a gente tem tentado fazer? Fazer um monitoramento de todos esses setores para ver como estão sendo todos impactados, para, de novo, sempre a gente está tentando trabalhar com políticas transversais, né? Eu não quero dar soluções específicas para setores específicos, a não ser que seja muito gritante o problema do setor, mas a gente tem tentado trabalhar em soluções transversais. A gente ainda não apontou soluções para isso, né? Para os casos de grande impacto dos setores, dadas as últimas medidas que temos adotado, né? Porque não é nem pelo impacto das nossas medidas, é mais pelo impacto das paralisações da atividade econômica, né? Não é necessariamente uma ação do Estado, mas sim um fato que está ocorrendo pelas paralisações dos estados. Então, de novo, isso também vai impactar de forma bem diferente em cada concessionário. Tentando objetivar, estamos monitorando todos, mesmo os concessionários de serviços públicos, mesmo os concessionários de infraestrutura, para fazer a estruturação disso. O papel dos bancos públicos é algo que está no debate da gente, tá? A gente estava na nossa reunião de manhã, hoje, por exemplo, com o ministro. A gente tentando entender qual a forma melhor de utilizar os bancos públicos para isso. Tem uma solução que o BNDES está trabalhando com o uso de debêntures, eu não sei o quanto vocês já acompanharam disso, mas é a discussão que ele está fazendo em vários... A aviação é um exemplo. E tem outras medidas de crédito que ainda continuam em estudo aqui. Mas é até um ponto que a gente tem que estruturar aqui dentro. Qual é a participação dos bancos públicos? Eles vão ter uma participação diferenciada, de fato? Eles podem participar mais? Está na nossa pauta de crédito, tá? Não consegui responder, porque eu acho que os problemas individuais ainda não estão sendo tratados aqui, mas estão todos na pauta para serem tratados.
espero que isso, pelo menos, dê uma satisfação. Marcelo, tem várias perguntas extremamente interessantes. Infelizmente não dá para Manda. pegar todas, mas vamos lá. Marcelo Lobo. O auxílio emergencial evidenciou um número de brasileiros na informalidade bem maior do que se imaginava, o que coloca em xeque a estrutura de seguridade social até hoje existente. Há planos de medidas que possam reduzir a informalidade na economia brasileira, principalmente nas áreas tributária e trabalhista, de forma a viabilizarmos uma migração dos informais para a economia formal? Confesso que achei linda também. Boa. Vai respondendo? Boa. Quer que eu passe outras? Então, Faz mais que eu junto, que às vezes tem a ver, eu juro que eu pego todas. Então, como está sendo feito o acompanhamento da efetividade das medidas que estão sendo implementadas? Há possibilidade de extensão de prazo para medidas de auxílio para baixa renda e complementação salarial? Haveria algum limite? Também... por enquanto, isso daqui. E a revisão dos contratos de concessão está relacionada um pouco ao anterior, né? Seria inevitável. Como definir critérios para identificar aquelas concessões que enfrentam problemas específicos associados às pandemias, daqueles que já apresentavam ineficiências? Por exemplo, concessões de aeroportos ineficientes poderiam aproveitar a crise para pedir recursos sem merecer. Problema de perigo moral que aparece sempre. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, começando vamos pela ordem. O auxílio emergencial e a demonstração da informalidade. Acho que é um efeito muito interessante dessa política, né? A gente vê os invisíveis se tornando visíveis. A gente começar a identificar melhor as pessoas têm que ter pelo menos CPF para poder receber isso, então quem não tem está tendo CPF. E a bancarização, as pessoas estão tendo, a gente está tendo um processo de bancarização muito grande, simples, junto da Caixa, principalmente, e isso vai permitir a gente identificar melhor as pessoas. Então, para o futuro, é uma arma de política pública extremamente poderosa. Como reduzir... Então, é bom a gente verificar essas pessoas, é bom a gente identificar, é óbvio, gente, como qualquer política, a gente vê isso, a gente tem aqui uma parte que faz avaliação da política pública, avaliação do gasto, e nos últimos 3 anos começou a funcionar uma revisão da política. Então, quando a gente olha a Bolsa Família, muito legal, a Bolsa Família é uma política pública muito adequada, mas tem um monte de gente recebendo que não deveria estar recebendo. Tem gente que frauda e tem gente que os critérios acabam pegando pessoas que não mereceriam pegar, né? A gente já pegou vereador recebendo Bolsa Família, gente que tinha CNPJ, então tinham vários tipos de coisa. E imagino que no auxílio emergencial a gente também vai pegar algumas coisas parecidas, né? Muita gente vai receber, muita gente que precisa, muita gente que é vulnerável, mas deve ter fraude, deve ter. Isso compete a nossa avaliação da política depois, que não é monitoramento da implementação necessariamente. No momento, a gente precisava que as pessoas recebessem o dinheiro para poder se amparar. Depois eu faço a triagem, limpo, tiro essas pessoas da política e responsabilizo quem precisar. Então, diante dessa informação, de fato, a gente visibiliza os invisíveis. Isso para a gente é muito importante, para a gente voltar a trabalhar nas políticas e dar reforço para o que a gente precisa fazer. Como reduzir a informalidade? Como botar essas pessoas dentro de um sistema formal, né? Está no nosso plano de retomada, estava no nosso plano anterior, né? Tornar o sistema mais simples, tanto o tributário como o sistema trabalhista, é extremamente importante. Ou seja, diminuir custo dessas coisas todas, permitir que as pessoas possam se regularizar. Então, no sistema tributário, a linha que temos seguido aqui, desde sempre, é simplificar o sistema. A gente tem que cobrar muito imposto aqui no país para manter essa estrutura gigantesca. Vamos deixar essas alíquotas mais racionais, sendo mais transparente para as pessoas entenderem quanto elas pagam. É aí que tem os perdedores, né? Que tem muita gente que tem muito benefício fiscal e a gente tem que pagar muito imposto por causa dessas pessoas que têm benefício, e quando a gente faz uma alíquota mais próxima de única, isso vai tornando difícil, porque os perdedores não querem pagar um pouco mais. Mas essa é a linha que a gente tem que fazer da simplificação o máximo possível, que é a linha que entendemos que o mundo desenvolvido avançou com mais eficiência. O nosso grupo que está trabalhando disso tanto com a Receita, quanto com professores da FGV, quanto com outras pessoas de fora que têm nos ajudado. E isso é prioridade 01 pós-Covid. Né? Volta a discussão com o Congresso, reforma tributária, o mais simples possível, mais forte, para permitir que as pessoas entrem na atividade, se regularizando, e que o sistema tributário não seja um inibidor de investimento e de emprego. Segunda coisa, custo do trabalho no país. É absurdo. A gente já começou a fazer uma reforma trabalhista, mas ela continua
nosso sistema trabalhista inibe muito o emprego, né? A gente está vendo nesse momento quanto de gente que deve ter seus empregados domésticos que não vão conseguir manter por causa da dificuldade que a gente tem com as regras. Regras que são bem feitas com boas intenções para amparo, mas que, ao mesmo tempo, isso é do economista, conseguir explicar, de que muita coisa que você está aumentando muito o custo para justificar o amparo, você, na verdade, está inibindo a possibilidade de contratação, né? Não é fácil explicar isso politicamente, mas é um fato que a gente vai ter que aprender a explicar para as pessoas entenderem. As duas coisas estão na nossa mira. Simplificar o sistema trabalhista, simplificar o sistema tributário. A gente vai ter que ser mais simples do que a gente já almejava ser para poder fazer um crescimento robusto e sustentável e sair da crise o mais rápido possível. Acompanhamento, como a gente tem feito. Eu tenho esse acompanhamento dos setores produtivos, que estão todos na CPEC, nessa área do Carlos da Costa, que eles estão fazendo, tem umas rotinas de acompanhamento com todos os setores, então, para ver com eles como é que está sendo a resposta à crise e como as nossas políticas estão atingindo eles. E eu tenho um acompanhamento aqui na Secretaria Executiva, a gente montou uma Delivery Unit para coronavírus. Eu vi a apresentação dela ontem, as nossas rotinas de acompanhamento das medidas. Então, saber cada política que foi anunciada, quais são os pontos críticos, o que está faltando, se o crédito está chegando na ponta, e a gente vai ter essa alimentação semanal, para que a gente possa ver se o que a gente está fazendo está, de fato, sendo implementado. Tá? Uma outra fase é avaliar. Tá? O auxílio emergencial realmente foi para aquele povo que precisava, foi calibrado errado, aí é uma outra parte. No momento, a gente quer saber se o negócio está chegando lá na ponta. Auxílio emergencial e bem é o benefício do emprego, se os dois são suficientes no prazo que foram estipulados. Regra importante para a gente aqui os auxílios que estamos dando são para a emergência, é para este momento e durante a emergência. Passou a crise, eles têm que parar, né? Não dá para ficar prorrogando, ainda que entendamos que vai ter terão pressões políticas para prorrogar tudo. A gente tem que ser muito claro com a sociedade. Gente, muito legal o que a gente fez, né? Mas só para emergência, senão a gente vai ter que aumentar o imposto de todo mundo, isso não pode acontecer. Então, para ambos os auxílios, a gente está monitorando para ver o tempo da crise, para que os auxílios sejam do tempo da crise. Se perdurar demais, a gente vai ter que voltar a fazer conta de novo, para ver como é que a gente lida com os próximos meses, né? Mas esperamos que os 3 próximos meses sejam suficientes para que a gente possa começar a voltar para uma atividade normal, tá? E vamos estudando, com base até na primeira pergunta, né, da informalidade. Será que tem outras políticas sociais que a gente pode desenvolver para atingir mais esse povo que a gente viu agora? Isso é muito importante. E aí volta para a discussão da reforma fiscal. Como para a gente é muito importante a gente fazer isso tudo, respeitando a nossa capacidade de orçamento, a nossa credibilidade do país, e as medidas emergenciais não alterem nossa estrutura de gasto, que já é ruim, mas que a gente está numa trajetória de correção e de melhoria, tudo tem que respeitar o teto. Então, se eu quiser gastar mais com alguma política social que a gente acha meritório, a gente vai ter que revisar as despesas que a gente já tem hoje. Que outras despesas que a gente tem aqui? Que outras renúncias tributárias eu tenho aqui que está atrapalhando o que o povo precisa? Esse benefício social precisa ser criado, eu preciso rever outros gastos para poder dar dinheiro para o que a sociedade realmente precisa. Revisão, a última pergunta foi a revisão dos contratos econômicos, do equilíbrio econômico financeiro. Desculpa, repete ela para mim, José, ela está na telinha? Telinha, sim. Na verdade, dos contratos de concessão de aeroportos, tentando falar se existiria algum tipo de preocupação para separar quem precisa de quem não precisa ou eventual sim. É o risco moral. Isso. Sim, por isso que na minha pergunta do Gustavo, eu não acho que tem uma resposta única, né? Não dá para dar uma solução grandona assim sobre contratos de concessão. Aí eu volto, lembra aquela MP no começo do governo Temer, que a gente começou a discutir de renegociação dos contratos? Aquela discussão começou assim, as rodovias, ferrovias e aeroportos estão com dificuldade de cumprir o contrato porque teve uma crise aí. Então, temos que permitir a renegociação de todos os contratos. Aí, para mim, não dá isso, não, isso me dói. Porque as situações não são as mesmas para todos, não são as mesmas para todos os setores e impactam diferente. E é óbvio que todo mundo tem incentivo para renegociar contrato a vida toda, porque esse é o nosso país, né? A gente sempre fez as licitações, ganham aqueles que dão os lances maiores e depois de 2 anos eles começam a pedir renegociação de contrato. Acaba a credibilidade do meu contrato, acaba a credibilidade do meu processo licitatório, eu pioro a concorrência, porque só entra quem sabe que esse é o jogo, e eu não atraio gente, eu diminuo a atração de gente séria. Então, naquela MP, a discussão já foi essa. Não tem regra geral.
Vamos tratar dos casos específicos. Tem alguma coisa que está atrapalhando? Tem custo de transação para você poder fazer a... Oh, meu Deus. Encampação, cessão, final do contrato. Esqueci o termo jurídico adequado, professor Gustavo Kesch. Então, para poder acabar o contrato, tirar o contrato daquele aeroporto que não está cumprindo, como é que eu vou tirar? Ele tem dificuldade de tirar hoje em dia. Então, vamos fazer o seguinte, a gente facilita, faz uma devolução negociada que diminui o custo de transação para a gente poder tirar. Mas era isso, não uma regra geral. Então, regras gerais me preocupam por isso, porque vai ter muito oportunista pegando carona que não está numa situação ruim, que não foi tão impactado. Então, por isso, eu acho que a gente tem que ir com calma, na calma que a gente está tendo de monitorar os setores. Monitorando, entendendo o impacto para cada um, como é a regra de cada um, para separar o que já era uma situação difícil antes da crise e o que foi gerado de fato para a crise, né? Que era um problema estrutural das contas do que é um problema gerado por um fato da administração, o fato do príncipe. Marcelo, só para... Joísa, eu queria depois fazer também uma intervenção, se possível. Tá, porque pode ir, Fernando, pode fazer. Marcelo, pegando o gancho também que o Gustavo já levantou, e aí sendo mais específico no que tange a questão dos contratos de serviços públicos regulados, tá? O que eu acho, o que você colocou extremamente importante no que tange que a gente tem que pensar e analisar setor por setor, isso é fundamental. Existem setores que estão sendo extremamente prejudiciais, outros bem menos, mas voltando agora para aquele setor que está com impacto bem maior do que os demais setores, nós temos duas situações que eu acho que você tocou também, que eu acho extremamente importante, que o Ministério da Economia tem uma reanálise específica que tange a questão tributária, tá? Nós não podemos esquecer que... Que sentido, Fernando? Pois não. Está me ouvindo? Em que sentido? Desculpa. Estou ouvindo, mas em que sentido tributário? Quando você tem serviços você tem uma tributação extremamente elevada, tá? Hoje e aí, muita dessa tributação, por detrás você tem a questão do ICMS, que a gente sabe que é a delegação dos estados. Então, como é que vocês, do governo federal, podem, ou já existe alguma coisa, eu sei que a reforma está caminhando, muito embora num passo muito lento, mas eu acho que para esses setores, porque, conforme o professor Gustavo colocou, a questão do reequilíbrio não é só o reequilíbrio ele consta já no contrato, a fórmula já está no contrato, mas nós temos que ver a questão do poder aquisitivo da população. É possível esse reequilíbrio de uma forma imediata? O que é que o governo pode, de contrapartida, para esses setores que estão sendo mais prejudiciais, estão sendo prejudicados por esse momento, o que é que se pode repensar com relação à questão tributária, tá? Que nós sabemos que é elevadíssima em cima desses serviços. A questão de... nós temos aí 27% de ICMS, que isso vai dar 32%, quando a gente coloca, na verdade, de forma linear, que a gente sabe que é por dentro, mas por fora isso representa 32%. Então, isso é uma preocupação que eu acho que talvez tem que se trabalhar, tá, nesse momento, nessa linha tributária, de uma reforma tributária em cima desse serviço, tá? E, paralelamente também a isso, um outro fato que você colocou no início das suas palavras, você mencionou que nós temos uma regulação ineficiente. Eu discordo que nós temos uma regulação ineficiente. Nós temos um sistema que não permite que a regulação faça a regulação como deve ser feita. Você vem do setor de aviação, você sabe, várias medidas que a ANAC tentava colocar eram revistas pelo Poder Executivo, quando não pelo Poder Legislativo, pelo próprio Tribunal de Contas da União. Então, fazer regulação nesse país é muito difícil. Então, são essas duas colocações que eu queria colocar, que eu acho que aqueles setores mais prejudiciais tem que ser, como você colocou, tem que ser dado uma olhada diferenciada, mas nós temos que analisar também hoje a questão tributária, principalmente, tá? Que ela está sendo colocada pelo governo federal e também pelos governos estaduais. Isso que eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão trabalhando para tentar também desonerar um pouco das tarifas em função da questão tributária, já que a população ela está com o poder aquisitivo dela extremamente prejudicada.
Obrigado, Fernando. Marcelo, Desabilitei o som aqui, porque tem uma manifestação aqui embaixo, o povo grita e toca som de vez em quando. Fala. essa vai ser a última, e aí depois só vou fazer as nossas considerações. Tá ótimo, tá ótimo. Exposição, juízo. Bom, Fernando, vou começar para explicar o que eu falo da regulação ineficiente, o que eu vou discordar de você, mas obviamente você tem o direito de manter posição. Quando eu falo de regulação, não é só das agências reguladoras, não, tá? As agências reguladoras, elas têm níveis de regulação melhor, tendem a fazer regulações mais bem pensadas, têm nível de análise de impacto regulatório. Quando eu falo da regulação, é a regulação como um todo. No governo federal eu tenho 11 agências reguladoras, nos governos estaduais e municipais eu tenho agências reguladoras em alguns setores, com um caráter de agência reguladora mesmo, seguindo um processo para fazer regulação. Mas a nossa cultura de regular no país é muito ineficiente, ao meu ver, porque a gente regula muito fácil, a gente cria regra todo dia. De novo, não são só as agências reguladoras, são todos os reguladores. Temos aqui regulador do meio ambiente, regulador de trânsito, reguladores agropecuários. Eu tenho vários reguladores que fazem regras que atrapalham o setor produtivo todos os dias. E aí o indicador, né, a gente se baseia em indicadores internacionais. O índice de competitividade global do Fórum Econômico Mundial põe a gente em último lugar de 140 países em peso da regulação estatal. Então, por quê? É muita regra. Para cuidar de qualquer coisa, você tem regra demais em 3 níveis muitas vezes em 3 níveis da federação. E é isso que a gente está dizendo. É a cultura de regular que é ruim. Nas agências reguladoras, tanto no governo federal, né, eu já participei muito tempo e continuo cuidando do PROREG aqui, a gente trabalha para melhorar essa cultura. E vocês juntos com a gente, né, a BAR, um irradiador de melhores práticas, eu acho que para o país inteiro, trabalhando também em melhorar a cultura de regulação. Mas tem muita gente que não é agência, que faz regulação pra caramba. Todo dia no Diário Oficial. A gente tem a contagem de regras colocadas no Diário Oficial todos os dias aqui. A gente tem o número de órgãos reguladores. Só na comércio exterior, a gente fez o levantamento para a agenda regulatória do setor, são 26 reguladores federais impactando no comércio exterior. É surreal. A gente está tão acostumado com isso que a gente não entende o quanto custoso é isso. Então, esse é o problema. E aí tem uma outra dimensão que você falou. Segurança jurídica é baixa quando a gente usa o judiciário. O judiciário também entende pouco o efeito da regulação e muitas vezes reverte regras que foram bem embasadas, têm análise de impacto regulatório, são necessárias, o judiciário vai lá e flexibiliza ela. E aí gera uma confusão geral mesmo. Aí é a instabilidade regulatória, o peso da regulação e a falta de segurança jurídica. Sobre uma medida central, né, de novo, com reanálise da tributação, né, para os setores. Você mesmo colocou, tem tributações dos setores, principalmente que vocês cuidam, né, da BAR, tendo contato com as estaduais e municipais, de tributos que não são nossos, né? Isso não significa que não seja um caos de qualquer forma. O ministro costuma chamar o nosso sistema tributário de manicômio tributário. É impossível a gente entender quanto a gente paga de imposto. Indicadores internacionais colocam o Brasil em último lugar em complexidade de pagar imposto. A gente nem entende isso, porque a gente está tão acostumado com essa zona que a gente acha normal. Não é normal. Tem que simplificar tudo, tem que mudar tudo, tem que ser o imposto mais simples possível. Mas temos dificuldade para fazer tudo que é federativo. Então, a nossa reforma tributária, a estratégia que estávamos até agora, faz a federal. Vamos fazer a federal, já é um grande ganho, e aí a gente vai, os estados e municípios vão ver que aquilo melhorou bastante e vão vir juntos. Não sei quem acompanhou a reforma previdenciária, gente, foi parecida. A gente tentou fazer uma reforma previdenciária federal, todo mundo junto. Os estados e municípios não queriam contrapartidas, tudo bem, então não vem. Quando a gente faz a nossa reforma, mostra os efeitos da nossa reforma, muitos estados e municípios, vieram para poder fazer a reforma deles. E aí é o efeito. Se a gente pudesse fazer essa tributária logo de partida, ia ser melhor para o país inteiro. Mas não é fácil coordenar 27 unidades federativas, né? Então, por isso, é mais fácil talvez a gente continuar com a federal e depois fazer o resto das outras dimensões a reboque, deixando fácil de ser acoplada a nossa lógica. Especificamente para desonerar os setores neste momento, a gente tem feito medidas de diferimento. A gente não tem feito medidas de redução de impostos agora. Tudo pode ser analisado, tá? Mas também, como todo mundo, nós também precisaremos de alguns recursos quando terminar isso tudo. Então, por isso que a melhor forma da gente trabalhar não vai ser solução geral. Solução vai ser solução específica. Setores estão com problemas, os problemas são focalizados na gente. Qual é o problema? É demanda, é estrutura, qual é a dificuldade? Vem para cá para a gente poder conversar, para a gente poder fazer a melhor solução possível para cada setor que não contamine a economia como um todo. Essa é a nossa preocupação e essa é a diretriz que o ministro tem nos dado.
Obrigada, Marcelo. Então, para encerrar aqui, eu só vou compartilhar a minha tela aqui rapidinho. Vamos ver se eu consigo compartilhar corretamente. Você consegue ver aí o monitor regulatório? Tem um começo. Eu consigo ver a cabeçalho do navegador. Vê se você clica em alguma coisa. Tem alguma coisa. Vamos lá. Safari Correg Monitor. Você consegue ver o monitor regulatório agora? Consegue? Consigo. Tá, então aqui o monitor regulatório fala das publicações. Então aqui você disse que o período teve determinado período em que houve maior número de regras. Aqui a gente consegue saber o que vem do executivo, do judiciário, o que são os diferentes reguladores, né? Emitindo portarias, despachos. Consegue consultar todos eles, porque o executivo estava compilando o que eram as suas medidas. Nós já temos 717 aqui, considerando o executivo, o judiciário, esses reguladores que incluem, além das agências, CVM, Banco Central e Legislativo. Isso federal, isso tudo federal. Tudo federal. O nosso desafio agora é, com o apoio da BAR, conseguir, então, entrar no nível que eu até então chamava de subnacional, mas depois você me diz qual é a palavra correta, você e Fernando. Fernando, me diz aí, eu não lembro quem foi que um dia que eu falei subnacional, falou que eu estava sendo pejorativo. Eu confundo. Existe uma grande celeuma com relação a essa questão, Marcelo, entendeu? Subnacional, outros, tem várias denominações, mas vamos trabalhar no que a gente tem, então. Tá bom. Notas, publicações, artigos, todos são bem-vindos, e multimídia. Tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Você consegue ver agora a tela? Estou vendo tudo. Está estudos de referência? Consegue? Consegue ver estudos de referência? Bom, então o nosso resultado aqui para a variação do consumo de eletricidade aqui na crise do Covid. Não, eu não estou vendo, não. Acho que não consegue ver agora? Está naquela janela dos quadradinhos. Publicações, dados, multimídia e notas. Então, acho que o que você clicou ainda não entrou. Mas eu estou com o site aberto aqui, ó. Eu posso acompanhar aqui. Todo mundo faz isso em casa e já vai testando. Bom, depois então nós falamos sobre isso, mas enfim, nós identificamos o que foi a variação no consumo de eletricidade, no período desde do início das medidas de distanciamento social, e elas oscilam de menos 1,7% para a região sul até a menos 4,1% para a região nordeste, que é a maior. O que isso significa? A variação do consumo quando nós filtramos ou controlamos para aquilo que é o efeito desses feriados, dias de semana, ou então até para a sazonalidade, mostra que a economia, pelo menos talvez tenha respondido menos pior do que a gente imagina. Mas, enfim, legal. Eu queria também te agradecer a equipe. Tem uma porção de gente que trabalhou bastante para que a gente colocasse isso no ar de forma independente. Trabalhamos aí nos últimos 40, 45 dias. A equipe está lá colocada. E aí, para terminar as suas considerações, eu queria te fazer uma pergunta, né? Se nós tivemos pouca capacidade de entender o que fazer quando a gente estava entrando na crise, agora tem algumas economias que já estão saindo, alguns países que já estão saindo. Então, tem esse primeiro momento das respostas, auxílio a vulneráveis, emprego, combate à pandemia e recursos de suprimento, monitoramento da implementação, avaliação. E o que é o trabalho do Ministério da Economia para tentar nos ajudar nessa segunda fase? Então, essas economias estão tratando 3 momentos, elas estão dizendo, eu tenho um primeiro momento, que é o momento do flattening, o achatamento, o segundo momento que eles chamam de fight, e o terceiro momento que eles chamam de cure. Ou seja, até que a gente encontre uma vacina, a gente vai partir para uma flexibilização do distanciamento e do isolamento social, mas ainda não vai ter chegado à cura e o poder de contaminação é muito alto. Como é que a gente vai ajudar a coordenar pessoas e empresas para que a gente viva nesses novos e desafiadores momentos? O que o Ministério da Economia está planejando com relação a isso? Dado que agora também é planejamento. Boa. E trabalho. Boa, bela pergunta. Acho que são 2 dimensões aí do trabalho da gente para frente, né? Não só pensar nas medidas que façam com que a gente economicamente avance, saia do buraco, né? Do buraco que a gente
vai estar, que o mundo inteiro está agora, né? Então, quais as medidas que nos permitem acelerar a retomada do ponto de vista de crescimento logo depois que a gente começar uma fase de maior flexibilização e voltar a um maior nível de atividade econômica. Isso a gente está trabalhando já trabalhávamos com um conjunto de reformas, que a gente agora está revisitando todas elas, entendendo o que eu preciso intensificar para poder passar por esse momento agora, trabalhando junto da Casa Civil, que está coordenando o trabalho dos ministérios aí no Pro-Brasil, identificar aqui que precisa de investimento, onde que eu preciso acelerar mais ainda, que medidas institucionais são do entendimento dos outros ministérios para fazermos, e essa outra sua dimensão, que é a dimensão mais operacional mesmo, né? Tipo assim, o que nós aqui na economia podemos ajudar a tentar fazer a coordenação das forças produtivas, né? E aí temos duas áreas, Joísa, trabalhando com isso, né? Tanto a nossa área aqui, nós temos o Ministério do Trabalho, que era o Ministério da Indústria. Então, o Ministério o CEPEC, ela também está trabalhando com as empresas também para fazer protocolos de retomada, né? O pessoal não tem nada ainda preparado, pelo que eu entendi, estão todo mundo ainda estudando e avançando e olhando as práticas fora, né? Eu acho que tem uma vantagem da gente estar um pouquinho para trás de todo mundo. A gente vê o que está acontecendo lá, né? E tem esperança. Uma prima minha que mora em Barcelona falou: nós somos a sua cobaia, que agora está na retomada da Barcelona, faseada, com pontos para poder ultrapassar de cada fase. E a gente vai percebendo, pô, será que controlou a contaminação? A gente vai conseguir se antecipar um pouco nesta análise. Obviamente, precisamos de uma coordenação adequada para fazer isso aqui. Mas, enfim, nossa área de acompanhamento do setor produtivo vai trabalhar na parte de protocolos para ver como podemos avançar, né, junto do setor privado. Isso é uma demanda que o setor privado tem que nos ajudar a fazer de fato, como avançar de forma segura, não põe em risco a vida das pessoas. E a parte que era a trabalho, a Secretaria do Trabalho também tem um trabalho junto, né, toda a parte de legislação trabalhista, que vai ter um impacto muito grande, que a gente já vê, o trabalho dos Ministérios Públicos do Trabalho, causando essa insegurança que o Fernando se referiu, muitas vezes com medidas que as pessoas estão adotando, de todas as medidas para minimizar risco, mas mesmo assim ainda podem estar tendo representações, decisões judiciais. Isso tudo tem que estar bem concatenado para a gente fazer uma coisa mais organizada na volta e potencializar a nossa retomada, né? Mas excelente. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Fernando, pelo apoio, Gustavo, pelo trabalho e toda a equipe aqui da Fundação Getúlio Vargas e do SERI que tornaram esse evento e o monitor regulatório possíveis. E depois tem o artigo aí com relação ao consumo de eletricidade, que poderia, de modo mais antecipado, nos ajudar a entender o que está acontecendo na economia. Marcelo, super obrigado. Excelente. Bom trabalho. Obrigado a Sucesso. vocês. Obrigado pelo convite aí de novo. Obrigado pelo tempo. Um prazer estar com vocês. Saudade daquele auditório lá cheio. Então, esperamos que possamos retomar logo auditórios cheios, né? Ainda que a gente tenha com alguns assentos vazios por enquanto, mas em breve. Em condições seguras. Tá bom? Obrigado a todos. Gustavo, obrigado. Fernando, obrigado. Joísa. Boa tarde para vocês. Todo mundo se mantenha saudável, pelo amor de Deus. Um forte abraço a todos. Marcelo. Forte abraço. Obrigada.